ele foi a um lugar, ele foi a Jericó, e lá tinha um homem de uma pequena estatura que precisava do auxílio do Senhor. E claramente o Senhor, quando ele vai para um lugar, o Senhor tem uma direção. Hoje nós estamos aqui, o Senhor tem uma direção para nós. O Senhor tem um caminho para nós. O Senhor, ele traça aquilo na nossa vida, não é? Porque eu aprendi assim que Deus faz um plano, Jesus, ele vem executando o plano e o Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida. Deus, ele é tremendo. E eu vejo que ele tem um plano traçado, ele tem uma trajetória lançada, irmãos. O Senhor não anda por acaso, ele não muda o caminho, ele tem algo determinado para fazer na nossa vida. Eu creio, meus irmãos, e no meio do caminho, irmãos, claro que no meio do caminho ele estava indo para Jericó, e o texto vai nos dizer que havia um mendigo no meio do caminho. Eu aprendo, irmãos, que no meio do caminho, irmãos, é algo difícil de se viver, não é? Antigamente nós éramos do mundo e nós estávamos parados no meio do caminho, né? Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos parados no meio do caminho. Por quê, irmão? Porque o caminho fala que ficou para trás. O caminho, quem está no caminho, irmãos, não tem rumo, não tem direção. Jesus, ele vem falando na sua palavra, se eu não me engano em João, que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. E quem está no caminho não tem Jesus. Aleluia. E cego estava parado ali ao meio do caminho, irmãos. E naquele momento, ele vê uma multidão. Sabemos, irmãos, que no tempo de hoje, as firmas, os lugares, dá preferência para as pessoas que têm um pouco de dificuldade com alguma coisa. É verdade. Hoje temos é mais fácil o tempo de hoje, porque tem escola, tem bairro, tem muitas coisas que ajudam as pessoas, mas naquela época não tinha. Naquela época, a pessoa que tinha uma deficiência, um problema, era colocada de lado. E a própria lei, a lei lá em Levítico, no nosso legislador Moisés, ele fala que a lei condenava muitas coisas. Ela separava o povo. Ela fazia muito isso com quem tinha alguma deficiência. E o caso desse cego, é claro, ele tinha uma deficiência visual. Não vamos entrar em detalhes, né, por algumas coisas, mas ele tinha uma deficiência visual. E eu creio, irmãos, que quando você tem algo assim, igual a deficiência, nesse caso visual, outros sentidos deles eram mais apurados. Verdade. Então, geralmente, irmãos, quem tem deficiência visual tem um ouvido muito bom. Escuta coisas que poucas pessoas têm a sensibilidade de escutar. E esse cego, primeira lição, ele via que estava acontecendo algo diferente no caminho. Por quê? Porque Jericó era uma cidade, como posso falar, como fosse São Paulo, uma cidade satélite. A cidade que o pessoal comerciante, uma cidade daquela época, que todos os comerciantes iam para Jericó. Para Jericó, para chegar em Jericó, tinha algo lá, eles iam fazer comércio ali. Eles iam levar mercadoria, trazer mercadoria. Então ele ficava no meio do caminho. Ficava mais fácil. Ficava mais fácil de ter as coisas ali, de pedir algo, de receber algo, porque quem estava indo ou quem estava voltando estava carregando alguma coisa. É, Deus. Né? Porque você pode ver que teve um homem que estava na Porta Formosa, ali em Atos dos Apóstolos, que claro que estava passando, ele estava na porta, ele esperava algo. E ali vem Pedro e João, e naquele momento ele estava esperando algo. E muitas vezes assim que nós temos que ser. Muitas vezes nós não temos ouro, não temos prata, mas assim, nós temos falado, não temos ouro, não temos prata, mas nós temos Jesus, irmãos. Nós temos que falar dele. Por muitas vezes ele espera uma palavra, ele espera algo da nossa parte. Glória a Deus. Então, irmão, esse cego estava no meio do caminho e ele viu a multidão. E dessa multidão ele vê algo diferente, porque não é normal você ver um monte de gente andando junto. E no Sermão da Montanha, vemos que Jesus, quando ele estava, vinha, não era pouca multidão. A multidão que andava com Jesus, fala aqui no Sermão da Montanha, que era mais de 5.000. Então não era pouca gente, era muita gente. E muita gente, irmão, faz barulho. Muita gente, é difícil de você controlar, não tem como. É muita gente. E ele percebe isso e fica atento ao que está acontecendo. Né? E quando ele vê isso aí, ele fala assim, o que está acontecendo? Quem é? Porque não é uma autoridade. Porque uma autoridade daquela época, os romanos andavam em cavalaria. Quando vinha uma autoridade, vinha cavalaria, vinha soldado. O soldado vem uniformizado, vem com armadura. E a armadura faz barulho diferente.
Aleluia. Ele conhecia o barulho dos exércitos romanos, porque o exército romano andava, né, em centúria, andava em muitas coisas, e ele via que era diferente, e ele não entendia quem é essa pessoa, o que está acontecendo, porque, irmãos, é diferente. Multidão, vocês sabemos que no meio da multidão tem uma mulher que há 12 anos de fluxo, que ela escutou falar do Senhor Jesus, e estava no meio da multidão. No meio da multidão, irmãos, todo mundo é igual. É verdade. No meio da multidão ele vê algo diferente. O que acontece ali? Eu creio, irmãos, que nesse momento que ele vê a multidão, ele pergunta para quem está passando: quem é? Quem é que está passando? O que está acontecendo? Aí viram para ele e falam que é Jesus. Só que tem um pequeno porém ali, fala Jesus de Nazaré. Nazaré, irmãos, é uma cidade pequena. Eu lendo a Bíblia, veio que quando você fala de Nazaré, muitas partes da Bíblia fala que o que pode vir de bom de Nazaré? Quando põe Nazaré na frente, o pessoal fala, é algo esquecido, é algo que ninguém viu, é algo que ninguém conhece. Mas o Senhor, irmãos, Ele conhece todas as coisas. O Senhor sabe, Ele usa, irmãos, aquele que, como diz Paulo em 1 Coríntios, né, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. É assim que o Senhor faz. Quem diria, irmãos, que o menino que até 2 anos não falava, e quando aprendeu a falar, falava errado, trocava palavra. É assim? Minha mãe também, ela sabe disso. Quem dizia que hoje eu podia estar falando? Hoje eu podia estar dizendo isso. Porque, irmãos, quem olhava para mim, falava que quando o menino era pequeno, falava assim: esse rapaz, ele fala tudo errado. Ele troca a palavra, pior que o Cebolinha ganha de mim. Irmãos, é verdade. Então quem vê isso, não entende o que o Senhor faz. Não entende as coisas que o Senhor faz. Quem dizia, irmãos, que hoje o Senhor nos tirou do saco do lodo, tirou do saco de lodo, tirou nós lá do crime, nos tirou no meio das drogas. Eu era traficante, Deus pegou, limpou, conservou e colocou aqui. Amém. Falando do Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor cura, liberta, o Senhor transforma a vida. Deus, o Senhor ainda faz muito milagre. Então, irmãos, e vendo que o cego, ele viu a multidão e falaram para ele que era Jesus de Nazaré. Como era Jesus o Nazareno. E eu entendo que quando fala Jesus o Nazareno, ele não dava muita importância, porque no meio da multidão é difícil, irmãos. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, que estão no meio da multidão, mas não dá valor. Não entende. Porque, irmãos, multidão quer dizer que todo mundo está ali, todo mundo quer ver. Tinha pessoas ali, junto com Jesus, que só queria ver os milagres. Eu quero ver o que ele vai fazer. Como tinha escrito, tinha muitas pessoas que acompanhavam só para ver o que Jesus estava fazendo. Tem pessoas que vão para a igreja que olham para dizer que eu estou lá, eu vejo Jesus. Mas você realmente conhece Jesus? Eu pergunto, é claro, irmãos, é difícil. Realmente você conhece Jesus? Porque quando você conhece Jesus, irmãos, algo diferente acontece. Deus transforma. Você sente diferença quando vê Jesus. Não precisa muita coisa. Como eu falei da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que vivia 12 anos, ela foi no meio da multidão e ela tocou o Senhor diferente. Não basta estar no meio da multidão, tem que tocar Ele diferente. Glória a Deus. É assim que tem que ser, irmão. Não basta estar no meio, tem que tocar Ele diferente. E eu creio, irmãos, quando o cego falaram para ele, é Jesus de Nazaré. O cego, com a sua percepção, ele entendia muito mais do que pessoas que estavam ali no meio. Um monte de gente ali não sabia quem era realmente Jesus. Só estava ali para ver. Como diz a história, estava acompanhando o fluxo. Estava acompanhando, irmãos. É fácil. Hoje, muitas vezes, fala quantas pessoas você vê que é crente. Sou crente, mas, irmão, você dá testemunho. Irmão, você busca algo. Irmão, você trabalha, igual a irmã falou. É difícil. O trabalho é árduo, irmão. Na obra do Senhor, o trabalho é árduo. Mas tem uma coisa, tem galardão garantido. Aquele que dá um copo de água para todos os meus pequeninos, tem um galardão no céu como profeta. Isso é garantido, irmãos, para aquele que busca. E de repente o cego, vendo isso, ele começa a clamar. Claramente. Ele viu quem era, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está falando algo muito importante. Coisas que a multidão não entende. Sabe por quê? Porque se você for ver a genealogia de Jesus, eu estava lendo, eu gosto de ler Bíblia. Eu acho que todo cristão, irmão, e todo servo do Senhor tem a obrigação de conhecer a palavra. Glória a Deus. Irmão, porque como está escrito em João 8,32, conheceis a verdade vos libertará.
libertará. Não é verdade? E se João 36 fala que se o Filho do Homem se libertar, verdadeiramente seja livre. Glória a Deus. Só Jesus me liberta. E ele conhecia, ele entendia as Escrituras, ele era cego dos olhos. Mas ele conhecia, olhava espiritualmente, isso que a multidão não conseguia enxergar. Ei, irmãos, você veio essa noite aqui para buscar libertação espiritual. Deus tem algo, irmão, para fazer na sua vida. E quando o cego começou a clamar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus, no livro de Mateus, na geologia de Mateus, está dizendo, Mateus começa a fazer a geologia de Jesus, ele começa a falar de Jesus até Abraão. Se você for ver lá, até Abraão. Lucas, irmãos, no comecinho do livro, ele faz diferente. Lucas, ele pega aí, Mateus, ele tem algo interessante, ele começa fazendo a geologia e vai descendo, quando chega Davi, ele põe Salomão. Salomão até Abraão. O que ele quer dizer, irmãos? Mateus, ele faz algo que ele mostra na genealogia o reino terreno, as coisas materiais. Mateus põe a genealogia de Jesus na parte material, que vem Salomão, vem os reis, vem os reis, vem descendo. A material, irmão, muitas vezes não vai para frente. Quando você põe as coisas no material, não vai, irmão. Não adianta. Não adianta. E assim ele vem mostrando isso. Lucas, como ele tinha uma habilidade com as palavras, era doutor, era diferente. Ele era pesquisador, ele estudava, ele buscava a verdade. Ele vai lá, irmãos, e escreve uma genealogia diferente, de trás para frente. Lê lá, é diferente, é interessante isso, irmão. Porque ele começa falando de Jesus e termina em Adão. Aleluia. Interessante. E na parte do filho de Davi, ele não coloca, ele tira Salomão, que era rei terreno, Davi, e coloca Natã. Natã, um dos filhos de Jesus. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que lá está escrito em Gênesis 3,15, está dizendo que nasceria do filho da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente. Glória a Deus. Ele está mostrando isso. Lucas mostra claramente isso. Aleluia. Porque ele mostra o plano de Deus. Quando ele mostra o plano de Deus, Natã, filho de Davi, ele começa. Natã, filho de Davi, e Samuel, ele para Eli. E aí depois Eli é pai de Maria, sogro de José. Só que como mulher não entrava na genealogia, ele pega e coloca Eli e José. Você pode ir lá ver. Por quê? Porque a descendência, o inimigo, se você colocar as coisas na terra, ele vai destruir, ele vai acabar, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É verdade, Deus. Mas Jesus, que ele monta duas vias. Aqui, na descendência de Davi, ele monta duas vias claras. E essas vias, irmãos, ele pega e coloca Natã e Salomão. Ah, lógico, vou no rei. É fácil, eu vou naquele que está, né? Que tem sabedoria, irmãos. Eu vou naquele que está prosperando. Mas ele não vê a luta de Natã. Aí ele vai na de Natã e de repente, irmãos, nasce. Quando ele vê, ele não entendeu. O que aconteceu? Tem festa no céu. Por quê? Porque os anjos estão cansando. Nasceu o Salvador. Aleluia. Né? E veio da mulher. Veio da Maria. Glória a Deus. Irmãos, eu creio, irmãos, que nesse momento, quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando, eu sei quem é. Eu conheço ele. Ele, a multidão, sabe? Muitas vezes, irmãos, quando você começa a falar de Jesus, o povo vai falar para você, quando você começa a caminhar, foi muitas vezes, meu irmão, foi difícil no começo. Mas sabe, no começo foi difícil. Teve o crente amoroso, o primeiro amor, irmão, sabe o que falaram para mim? Não, bate no peito, você não sabe até quando você é crente. Você não sabe até quando você vai estar firme. Irmãos, mas Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que mantém, viu, irmãos? Ele mantém. Aquele que busca a verdade, irmão, ele se mantém na verdade. E de repente, irmãos, quando ele vai lá, o povo manda ele clamar, manda ele ficar quieto, ele não pode desistir, viu, irmão? Porque Deus não gosta daquele que para, não. Ele gosta do persistente. Aleluia. Deus não está em dificuldade, você quer alguma coisa? Tem que bater. Tem que clamar, como a irmã falou, a missionária falou. Ó, irmãos, é ali, está difícil, é no joelho. Eu tenho uma frase muito importante que eu aprendi, viu, irmãos? Que balcão de reclamação para crente é joelho e oração. Não tem jeito. É joelho e oração, irmão. Você quer reclamar? Vai pro joelho. Aleluia. É só ele que pode, irmãos. Porque o homem, ele tem um costume claro.
O homem, quando você pega o seu passado, o homem pega o seu passado, ele te acusa no presente e condena o teu futuro. Jesus não, ele faz diferente. Jesus, ele pega o teu passado, ele apaga o teu passado, projeta o teu futuro e prospera o seu presente. Aleluia.